Conversa agora por videoconferência é com o advogado, ex-prefeito de Campina Grande e agora, daqui a alguns dias, podemos dizer, algumas horas, deputado estadual da Paraíba, Félix Araújo Filho. Doutor Félix, primeiro é um prazer novamente conversar com o senhor. Como é que o senhor chega à Assembleia Legislativa nesse período, claro, nesse momento, digamos assim, de pré-estabelecido, tem um prazo aí de 4 meses, 120 dias. Como é voltar à política por esse espaço, no principal parlamento do Estado, na caixa de ressonância dos problemas da Paraíba? O que é que o cidadão paraibano poderá esperar desse simbólico e curto espaço de tempo de 120 dias do agora deputado estadual Félix Araújo Filho? Primeiro, Márcio, boa noite, um abraço fraternalíssimo para você que ensina a Paraíba como se faz um jornalismo eficiente, honesto e extremamente respeitado pelo povo. Márcio, eu chego com toda a energia da minha experiência. Eu chego com a imensa vontade de fazer em 4 meses o que poderia ter feito em 4 anos. É claro que os temas são muitos e nós precisaremos priorizar alguns pontos para cuidar neste mandato. Mas uma coisa é certa, Márcio. Eu chego a esse mandato para honrá-lo. Honrar a Paraíba, honrar a Assembleia Legislativa do Estado, honrar a titularidade do cargo, a pessoa do meu querido amigo, deputado Chior, e, sobretudo, para cumprir a pauta política do meu partido, o Rede Sustentabilidade. É nesse espírito que a Paraíba pode ter certeza que darei a ela todo o meu trabalho, todo o meu empenho, toda a minha experiência, seja como gestor público, como parlamentar, fui vereador 2 vezes presidente da Câmara, conheço bem o parlamento, convivo bem com o parlamento. A minha experiência também de prefeito de Campina Grande, numa das fases mais difíceis da história política do país. Uma fase em que pagávamos em dólar e recebíamos em moeda corroída. Então, assumo esse mandato de 4 meses com vontade imensa de trabalhar, com vontade imensa de pedir pelo povo, de chamar o olhar da administração pública para aqueles problemas que são essenciais e devem ser tratados com urgência e emergência, e levar ao povo da Paraíba a certeza de que é possível representá-los bem. Eu vou começar o meu questionamento pelo fim, porque o senhor me deu essa deixa final dizendo que chega à Assembleia com alguns compromissos de honrá-los. E eu quero começar pela pauta partidária, a pauta do Rede Sustentabilidade. Que pauta é essa e que compromissos que o senhor tem a partir do início com a sua legenda? Muito bem. O Rede Sustentabilidade é um partido que tem por característica algumas inovações na forma de organizar a agremiação política. Primeiro, nós não temos chefe, nós não temos presidente, nós não temos comandante. Nenhuma dessas peias burocráticas prendem o filiado ao partido Rede Sustentabilidade. Nós temos porta-vozes, porta-voz feminino, porta-voz feminina, porta-voz masculino, e nós temos um pacto com alguns aspectos que lhe trarei aqui de forma muito clara para que as pessoas também compreendam. O nosso compromisso principal da Rede Sustentabilidade, Márcio, é com algo que é precioso dentro do processo civilizatório, que se chama democracia.
não arredamos disso. E os compromissos tomados pelos nossos companheiros de partido, nos postos mais altos, aos postos mais simples, eles são exatamente os mesmos. Nós temos uma harmonia perfeita nesse sentido. Um vereador do Rede Solidariedade pensa exatamente como a ministra Marina. Nós temos compromissos com a democracia, temos compromisso com o caminhar republicano do país, com esse aprendizado republicano que todo dia está a nos desafiar. Nós temos compromisso nas alianças que firmamos, nós temos compromissos com aqueles a quem representamos no parlamento ou no executivo. Eu chego à Assembleia Legislativa movido por esses princípios, trago e diria como princípios gerais, mas nós temos uma série de outros compromissos. Nós temos um compromisso, primeiro, com a questão ambiental. O meio ambiente, a defesa da política animal, o cuidado com as águas, o cuidado com as plantações, o cuidado com as florestas, o cuidado, sobretudo e agora, com o clima, que é tema essencial para nós, neste momento, no âmbito nacional e no âmbito internacional. Nós temos compromisso com os direitos humanos. Nós não toleramos o ódio, a violência, a discriminação, a expulsão do quadro social do diferente, daquele que é distinto, daquele que, por um motivo ou por outro, não faz parte da pseudocultura burguesa que nós aprendemos a desenvolver com base em conveniências, com base em mercado financeiro, com base em oportunismo político. Não. Nós temos um olhar vivo e voltado contra a exclusão, seja ela qual for, do negro, das pessoas deficientes, né? De qualquer área, a exclusão não nos incomoda. Nós estaremos firmemente na trincheira da defesa desses elementos. Por exemplo, nós não podemos concordar com os ataques que se fizeram às instituições brasileiras, a exemplo do 8 de janeiro. Isso é uma posição muito clara e que, inclusive, eu tratarei desse assunto em pronunciamento na Assembleia, abordando, inclusive, do ponto de vista jurídico também, para que algumas mazelas de interpretação, eu não diria nem mazelas de interpretação, manobras de interpretação, elas não possam prevalecer. E eu terei esse papel, sim. Nós defendemos o empreendedorismo. Queremos saber por que é tão difícil o pequeno empreendedor conseguir escapar pelos labirintos da burocracia estatal. Como é difícil o pequeno empreendedor conseguir cruzar os caminhos da estagnação financeira para a plenitude econômica. Esses fatores fazem parte do nosso projeto. A causa animal, por exemplo, é um caminho, uma vertente que está na minha pauta do dia. E outros assuntos, como na Paraíba, as questões que residem na identificação da prioridade dos pequenos municípios no campo da agricultura, no campo do fomento ao desenvolvimento agrícola, ao desenvolvimento pecuário dos pequenos produtores também. O mês de maio começa, agora eu vou falar especificamente para a pauta Campina Grandense. O mês de maio começa com duas boas grandes novidades. 2 campinenses definitivamente sentados, ocupando o cargo de deputado estadual na Assembleia. Primeiro, o Manuel Lugério, que ocupa a vaga de Fábio Ramalho. E agora, o senhor
declaradamente campinense, campinagrandense, como eu costumo brincar, na Assembleia. Eu queria, obviamente, lhe perguntar, né? Nessa sua pauta de discussão desses 120 dias, o senhor prioriza discutir quais assuntos para Campina Grande, visto que alguns assuntos são palpitantes, por exemplo, como a assistência à saúde e no que diz respeito à assistência materno-infantil, que foi uma pauta, obviamente, o senhor vem acompanhando bastante mastigada, podemos dizer, do início do ano até agora, no que diz respeito, inclusive, ao papel que Campina Grande tem nessa assistência macro ao estado da Paraíba. Não se faz política de saúde na Paraíba sem pensar em Campina Grande. Campina Grande é um polo que absorve, concentra uma região enorme. Mas eu não diria apenas da Paraíba e de outros estados. Nós temos registro de atendimento do Rio Grande do Norte, em Campina Grande. Nós temos registro de atendimento em áreas pernambucanas, aqui em Campina Grande, notadamente no atendimento materno-infantil. E digo mais a você, essa é uma questão que deve ser vista em profundidade. E eu estarei analisando e observando esses fatos. Mas há outros fatos também que envolvem o interesse de Campina Grande, mas não no interesse micro de Campina Grande. No interesse de Campina Grande, na contextura do desenvolvimento do estado da Paraíba como um todo. Nós temos a questão hídrica de Campina Grande. Eu quero levar, melhor dizendo, ao plenário da Assembleia Legislativa. Eu quero explicar em detalhes o que significa o projeto do cinturão de açude de Campina Grande, que denominei, quando prefeito, Márcio, de Multilagos. O que significa aquilo? Esse cinturão de águas em volta de Campina Grande, de lagos em volta de Campina Grande, lagos de média, de grande profundidade, espelhos enormes, captando quase 50% das águas de Boqueirão. Uma forma de assegurar a Campina Grande, de assegurar aos municípios vizinhos esse suporte, essa reserva hídrica que poderá salvar qualquer um deles na iminência de um colapso. Esse é um assunto de Campina Grande e que precisa voltar à discussão. O que é que se fez do Multilagos desde que eu deixei de ser prefeito, deixei o projeto em mãos do gestor público? O que foi feito até agora? E já falamos, Márcio, de 30 anos. Será que a crise hídrica de Campinas sumiu do mapa? Teria desaparecido? Ou será que não teremos qualquer dia desse, que Deus nos livre, a ameaça que tivemos de ver o Boqueirão sumir? As águas do Boqueirão sumirem e com elas iam sumindo as nossas esperanças. E é preciso retomar esse debate tão sério para Campina Grande, para não falar em outros que precisaremos ver também. A questão ambiental de Campina Grande, propriamente, Campina não tem ainda e precisa ter, Márcio, e digo em primeiríssima mão aqui no seu programa, o Código Municipal de Meio Ambiente e Gestão de Paisagismo. Precisamos levar a criança da rede pública, através desse projeto, a começar a compreender que as praças são brinquedos seus. Que as crianças precisam aprender a brincar com as rosas, brincar com as plantas, brincar com a grama, brincar com os lagos, com as águas, e cativá-las e torná-las agentes de multiplicação da força da política do meio ambiente. Mas precisamos, sobretudo, não permitir a destruição das nossas árvores encalçadas, mutiladas, mortas, sem que ninguém
dê uma palavra sobre isso. Então, essas coisas também são nossas. E outras, alguns compromissos com alguns setores da sociedade. Por exemplo, é claro que na condição de advogado e engenheiro, eu terei um especial olhar para a advocacia e para a engenharia aqui na Paraíba, para acompanhar os seus problemas, seus anseios, enfim, tentar ser um interlocutor entre esses setores e os setores de governo estadual, federal e municipal, se for o caso, sobre essas matérias. Também um outro ponto importantíssimo, a questão do pequeno fornecedor de internet na Paraíba. Esse é um ponto extremamente sério, Márcio, que eu lhe pedia um segundo só para lhe prestar o esclarecimento. Existem as grandes empresas, os grandes conglomerados econômicos que manipulam internacionalmente o serviço de fornecimento de internet. Mas duvide, Otto, que nenhuma dessas grandes empresas vá lá para os confins da Paraíba, em lugares pequeniníssimos, levar a sua caríssima estrutura para atender a meia dúzia de pessoas, a 50, 40, 100 pessoas. Não vão, Márcio. Quem cobre esse serviço, e precisamos somar essa luta com a imprensa, inclusive. E vou justificar por quê. São os pequenos fornecedores de internet. Pequenas empresas que empregam e pagam imposto e que levam a internet para os confins da Paraíba. Coisa que as grandes empresas não fazem. E elas fazem respeitando a sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, respeitando os anseios da população. Então, precisamos pensar sobre isso de forma muito séria. E tem problema? Tem. O custo da transmissão das redes de cabo e fibra, o custo do porteamento, a carga que se impõe às empresas de energia, distribuidoras de energia, aos pequenos distribuidores, cobrando preços que não são convenientes a quem tem um orçamento curto e vive no limite da possibilidade. Esse é mais um. E são tantos outros, Márcio, que a gente vai ter oportunidade de conversar outras vezes, para que eu já liberto da surpresa, susto que tive hoje. Talvez, Márcio, eu possa ser um melhor entrevistado depois, porque eu ainda estou sob efeito da surpresa, do choque, da notícia. Mas muito bem, vamos tocar, vamos andar, vamos caminhar. Quer dizer, então, que o senhor não esperava essa notícia, lhe pegou de surpresa. Eu queria que o senhor respondesse isso, lhe revelando isso, mais um pouco sobre isso, mas também, para a gente finalizar, eu estava observando aqui, depois que a notícia foi divulgada oficialmente por alguns colegas, a repercussão desse fato, né? Por N motivos, a sua chegada na Assembleia ela é emblemática. Primeiro, pela posição estratégica e social que o senhor ocupa no Estado, e em especial em Campina Grande, pela sua atuação como advogado, como engenheiro, como pessoa política, pública, né, ex-prefeito, ex-vereador, como o senhor destacou. E segundo, por entender que isso por si só também eleva o nível dessa expectativa. Eu acho que o senhor deve sentir também automaticamente essa pressão, porque não é qualquer pessoa que está assumindo o cargo de deputado estadual. E o senhor sente que a sua responsabilidade é muito grande e a sua expectativa, na verdade, a expectativa que a população, nesse momento, impõe à sua imagem agora como deputado estadual, também é grande? O senhor sente isso? Sinto. Eu sou o mais atrevido dos jovens velhos. E não tenho medo desse desafio. Pelo contrário. Aqui, campinenses, pelo programa de Márcio, paraibanos, eu sei que de todas as regiões da Paraíba estão nos ouvindo agora. Eu peço permissão a Márcio Rangel para falar diretamente ao paraibano que nos ouve no recesso do seu lar, acompanhado da sua esposa, dos seus filhos, quem sabe já tomando um cafezinho. Vocês irão ouvir e ver os seus temas, os seus anseios, as suas lutas
mandem-me. E eu saberei como defendê-los. Estou ouvindo. Continuo à sua disposição. Por isso que eu sei, por isso que eu compreendo o fardo que põe nas costas nesse momento. Mas, repito, estou cheio de energia, cheio de vontade, mais jovem do que nunca para conduzir essa responsabilidade e essa honra imensa que acabo de receber. Como já lhe disse, nem me recuperei ainda da notícia. Félix, muito obrigado por gentilmente conversar conosco. Toda sorte do mundo. Conto com esse seu amigo aqui para fazer, de alguma forma, chegar um pouco mais longe a sua fala na Assembleia. E toda sorte. Eu acho que competência eu sei que o senhor tem demais, mas toda sorte nesse período de 120 dias e muito trabalho, que eu sei que o senhor gosta de trabalhar, então vou lhe desejar isso, muito trabalho. Muito obrigado, Márcio, mas eu preciso muito da sua ajuda. Se você observar qualquer deslize no meu espaço, não me deixe que adormeça ao fim do dia, carregando comigo o erro guardado na vaidade. Diga, cobre, exija, você tem o meu aval, a minha assinatura sobre essa sua raça de repórter que não tem conveniência com nada e diz as coisas como elas devem ser ditas. Obrigado, Márcio. Márcio Rangel.